Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Continuo com 30 minutos só de esteira. Ninguém escreveu nada aí, se prefere que eu mude, então considero que tá bom assim. E o assunto que eu vou tratar hoje é um dos mais subestimados da tua biologia e do teu corpo. Tu acha que os teus pensamentos e sentimentos só dependem do teu cérebro? Mas o sistema digestivo, o intestino, tem muito mais a ver do que isso, do que tu pensa. Não serve só para fazer a digestão. Ele influencia muito no controle emocional. Então, o primeiro erro da gente é ignorar os sinais que o nosso corpo nos dá. Sente distensão de barriga, ou após comer fica sentindo enfastiado, como o pessoal fala. Precisa entender como é que o corpo reage ao combustível que a gente coloca nele. Sem entender como é que ele reage, a gente não vai ter a performance que a gente gostaria nunca. Como o carro, se botar combustível ruim, ele não vai funcionar bem. A gente precisa entender, conseguir separar o que a gente sente como fome do que uma microbiota no intestino desbalanceada. No dia a dia, o nervo vago, que é um nervo que liga o cérebro com vários órgãos, ele é como uma fibra ótica que tanto comunica do cérebro para o intestino, quanto do intestino para o cérebro. Ele leva essas informações aí em microsegundos. Aí se o teu intestino estiver inflamado, tiver alguma coisa ruim, ele envia um sinal de alerta para o cérebro. Aí às vezes tu tá te sentindo mal, não tem motivo para estar ansioso, mas está te sentindo ansioso. Então, é por causa disso, muitas vezes. Interessante que cerca de 90% do hormônio neurotransmissor que nos ajuda a sentir felicidade é produzido no intestino. Às vezes a gente está sabotando a alegria da gente comendo mal. Então, comer não serve apenas para ficar em forma. Comer bem serve também para essa parte mental. Quando a gente dá um combustível adequado
as nossas bactérias boas, elas reagem bem. O organismo todo reage bem. E quando a gente coloca o combustível errado, tudo fica desbalanceado. Uma regra que diz que a saúde mental começa pelo prato. Então é importante a gente definir o que vai comer e procurar seguir. Se a gente esperar ficar doente para cuidar do organismo, a gente já começa no prejuízo. Tem que fazer isso com antecedência. A medicina preventiva. Frequência cardíaca de 124 batimentos por minuto. A gente precisa organizar o nosso bioma interno. Isso através da alimentação. Nosso corpo está cheio de bactérias boas que precisam trabalhar bem. Mas se a gente descuidar, principalmente o intestino, ele tem um ambiente repleto de bactérias. Então a gente tem que procurar dar força para as boas. Então a gente precisa alimentar o intestino com coisa boa para que ele sirva como um jardim nesse ambiente aí para as bactérias e não como um lixão. A gente tem que lembrar de usar muita fibra, probióticos, cuidar da hidratação. A gente está sempre criando um exército de bactérias dentro do corpo. E não adianta a gente querer ter uma vida tranquila, mente tranquila, saudável, se internamente, biologicamente, nosso organismo está todo desbalanceado, tá bagunçado. Se a gente não coloca os nutrientes necessários, adequados no organismo, a gente acaba sentindo autodepressão, passando por baixa estima. O açúcar, o açúcar refinado, ele é como um vírus no sistema operacional. Ele alimenta as bactérias patogênicas e essas bactérias acabam fazendo a gente sentir mal e, logicamente, a gente passa a estar mal no ambiente como um todo.
A gente tem que procurar rastrear tudo que a gente come para fazer um balanceio adequado disso. E a gente ficar beliscando ali o dia todo, comendo aos pouquinhos, uma coisa que não faz bem também. O organismo precisa de um tempo de descanso para ele se recuperar. Como todo organismo vivo, né? O cérebro precisa de descanso, o músculo precisa de descanso. Todo o nosso sistema biológico precisa disso. Não é diferente com o nosso sistema digestivo. A gente tem que dar tempo para que o corpo consiga processar o que a gente está colocando nele. Pode fazer uma lista de alimentos e filtrar os alimentos mais saudáveis. A gente ter critério para tudo, inclusive para alimentação, pode fazer com que a gente faça isso com o passar do tempo automaticamente, sem ficar pensando muito, elaborando. A gente faz isso com antecedência e depois só segue o planejado. Cento e 136 é o batimento cardíaco. Então, o intestino da gente é como se fosse um quartel-general de defesa do organismo como um todo. É aqui que a gente coloca a nutrição necessária para que todo o corpo tenha os nutrientes para combater doenças, para nos dar energia, para fazer com que a gente tenha uma vida equilibrada e saudável. Cerca de 70% do sistema imunológico reside no intestino. Então, se a microbiota estiver fraca, a gente tem uma porta aberta aí para vírus, para infecção. A gente tem que ter cuidado com o que a gente come, exatamente para que a gente possa manter esse exército de combatentes bons aí do corpo, pronto para trabalhar, para fazer o serviço deles. A gente pode comer a melhor comida do mundo, mas se o intestino não absorver, é dinheiro jogado fora. O controle de peso não é só sobre a nossa estética,
mas ele é importantíssimo para que a gente tenha um corpo saudável, equilibrado. E isso não é uma questão psicológica, né? É a química dos alimentos que a gente coloca no corpo que está trabalhando, que está fazendo. Então, os alimentos, os nutrientes, são componentes químicos e eles trabalham para que o organismo funcione bem. Então, através do intestino é que a gente pode ter o sistema imunológico trabalhando bem para combater inflamações do corpo. E quando a gente está bem, é que a gente tem que procurar ter um cuidado, como uma manutenção preventiva no corpo. Não adianta acreditar que alguns shakes milagrosos vão limpar o organismo em 2, 3 dias. Isso é um mito. A saúde intestinal é uma coisa que a gente tem que conquistar com o passar do tempo. Não é... Se a gente já vem comendo mal, não é de um dia para o outro que a gente vai eliminar as toxinas do nosso organismo. O melhor que a gente pode fazer é ter um corpo que não deixa a gente na mão, como aquele carro velho. Se tiver com a manutenção bem feita, não interessa a nossa idade, o organismo vai funcionar bem. Não adianta a gente querer cobrar performance máxima do corpo e da mente, do cérebro, se a gente está desbalanceado. Continua a frequência de 136. O nosso estado emocional, psicológico, ele começa pelo intestino. Por fora parece apenas que ele faz digestão, nossa química com que ele trabalha é que mantém a gente saudável, com os elementos químicos que compõem o nosso corpo balanceados. Às vezes a gente fica mais irritado, às vezes pode ser que nossa digestão não esteja adequada, esteja jogando contra.
O intestino da gente regula a nossa resposta ao estresse. Sistema digestivo equilibrado torna a gente mais resiliente, deixa a gente mais ativo e com mais paciência para tratar as coisas à nossa volta. A nossa capacidade de manter a atenção em determinadas tarefas, a gente fazer as contas aí para manter nossos gastos mensais em dia, depende muitas vezes de um cérebro livre de toxinas, né, para a gente ficar bem ativo. Isso depende basicamente do intestino trabalhar bem. O intestino é como se fosse um segundo cérebro, que trabalha aqui em silêncio, a gente nem percebe. Muitas vezes, uma intuição que a gente tem para alguma coisa tem uma base bioquímica no corpo. Então, se tiver uma química equilibrada, a gente vai ter boas ideias. Senão, a gente vai acabar tendo lapsos de memória, lapsos de pensamento. Cuidar do nosso bioma intestinal hoje é o que talvez garanta a nossa lucidez daqui a 20, 30 anos. Doenças neurodegenerativas, muitas vezes, estão muito ligadas à saúde intestinal da gente. É como se a gente pagasse seguro de vida hoje para ter uma aposentadoria mais tranquila lá na frente. Então a gente não deve ignorar os sinais de alerta que o nosso corpo nos dá. Não adianta a gente comer uma salada hoje, só uma saladinha verde hoje, e amanhã voltar para um monte de fritura, bagunçar aí a nossa alimentação. É importante que a gente faça disso um hábito, para que a nossa alimentação seja regulada constantemente. Aí, se acontecer o contrário, de um dia lá te desbalancear, não vai fazer tanta diferença. Não pode ao contrário, um dia tu tá certinho ali e o resto bagunçado. Frequência de 136 batimentos por minuto. Isso aí vai ser a frequência máxima, realmente.
Então a nossa saúde, ela vai ser ganha com o passar do tempo. A gente tendo boa alimentação, cuidando bem. Cuidando bem dos nutrientes que a gente ingere e evitando aquela comida gordurosa, né? É bom a gente focar no progresso e não numa dieta perfeita. Na verdade, essas dietas de moda aí dificilmente vão funcionar, porque a gente não vai colocar isso como um hábito para a vida toda. E é isso, é o que importa, é o longo tempo. Ao longo dos anos a gente vai tendo uma alimentação saudável e é isso realmente que vai fazer a diferença. Enquanto o mundo aí trabalha com muito alimento ultraprocessado, se a gente escolher o caminho da nossa otimização alimentar, a gente vai estar melhor que a média. E com o intestino saudável, a gente ganha até uma vantagem competitiva. Aí quando a gente está na ativa. Então, quando o corpo da gente está funcionando bem ajustadinho, a gente vive melhor. A nossa vida é uma vida deleitosa e não aquele sacrifício. Às vezes a gente vê algumas pessoas reclamando o tempo todo da vida e isso deve começar, essa higiene mental da gente deve começar pela higiene da nossa alimentação. Então, a nossa vida muda e com ela o nosso corpo também passa por mudanças, lógico. E é bom a gente, de tempos em tempos, fazer uma autoavaliação de como que a gente está. É bom a gente ver como é que estava a nossa vida quando a gente passava por um momento de alimentação saudável e ver se alguma coisa hoje precisa ser mudada e corrigir. É sempre importante, quando a gente vê que não está no rumo certo, a gente adequar o rumo para poder chegar no destino que a gente quer. Então essa era a curiosidade que eu queria falar hoje. Lembrando que cada refeição é um comando que a gente dá para o cérebro. Então, realmente o batimento máximo foi de 136.
A gente está completando 2,6 quilômetros de caminhada e corrida. Se tu gostou do assunto, deixa um like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem tu acha que precisa fazer uma correção no rumo alimentar. Missão cumprida, te vejo no próximo vídeo.